Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, dia 8 de agosto, quando a Igreja celebra a memória de São Domingos. Então, de um modo muito especial, queremos contar com a intercessão de São Domingos de Gusmão no dia de hoje sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 8 de agosto, meu irmão, minha irmã, dia que a Igreja celebra a memória de São Domingos, a Igreja nos traz, na sua liturgia, o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para iluminar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã,
neste Santo Evangelho que nós ouvimos, vemos Jesus tornando conscientes os discípulos daquilo que haveria de acontecer com ele. Jesus começa a preparar os discípulos para o momento em que não o terão mais visivelmente. Começa a preparar os discípulos para o momento de sua morte. Vai deixando claro aos poucos que está perto o momento em que será entregue, que deverá em Jerusalém ser condenado à morte, e por isso os seus discípulos começam a ficar tristes. Ao invés de confortarem Jesus, eles mesmos é que começam a estar necessitados de conforto. E, diante dessa situação, Jesus se encontra num paradoxo. Pagar ou não a taxa anual ao Templo de Jerusalém? No tempo de Jesus, existiam muitos que eram resistentes a esse pagamento. Muitos hebreus nacionalistas que não aceitavam se submeter a essa obrigação de pagar a taxa ao templo. Alguns, por sentimentos realmente nacionalistas, de pensarem exatamente no sentido de que, sendo eles da terra, não teriam obrigação nenhuma de pagar, porque não eram estrangeiros, não eram escravos. Outros, porque estavam aborrecidos com os saduceus, as grandes famílias sacerdotais que dominavam o templo e que, de algum modo, faziam o serviço do Império Romano. Tinham uma certa aliança com os romanos, e isso machucava demais o povo hebreu, principalmente aqueles que tinham um sentimento nacionalista bastante arraigado. Por isso se negavam a pagar a taxa para o sustento do templo. E o que Jesus nos ensina diante disso? Aliás, é a grande curiosidade dos fariseus. Eles querem saber. Perguntam a Pedro: vosso mestre paga a taxa do templo? Eles querem saber se Jesus também compartilha daquele sentimento de rejeição das classes sacerdotais que tomam conta do templo e que fazem muitas vezes o serviço do governo, o serviço do império, na sua aliança com Roma. E Jesus se encontra diante desse paradoxo. Mas Jesus deixa muito claro, ele não tem a obrigação de pagar, porque é filho da terra. No entanto, Jesus dá um exemplo de um bom cidadão, que é correto nos seus negócios, correto nas suas obrigações para com o Estado, mas também para com a religião. Ele dá o exemplo de um cidadão que tem suas obrigações na cidade. E por isso ele pede que Pedro, tirando a moeda da boca do peixe, pague por Pedro e por ele mesmo, por Jesus. Então é isso que nós aprendemos de Jesus. Vivermos honestamente, sermos corretos nas nossas obrigações, cumprirmos nossas obrigações para com o governo, também para com a religião, termos realmente uma dignidade de cidadãos. Não ficarmos também
nos deixando levar por sentimentos que muitas vezes nos impedem de agir racionalmente. Muitos são dominados por sentimentos, às vezes até nacionalistas, e por isso se deixam conduzir pela irracionalidade. Aprendemos com Jesus, então, a sermos cidadãos honestos, corretos e irmos até para além daquilo que é nossa própria obrigação. Que Jesus nos ajude, então, a compreender essa palavra e que Nossa Senhora e São Domingos, que hoje celebramos, rezem sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor.